Marcos, capítulo 14, 51 e 52. Amigo de ouvir, viu? Nós temos aproximação de congresso, se chama Hernandes Dias Lopes. Quem conhece o Hernandes Dias Lopes aqui? Camarada fantástico. E essa foi uma das mensagens que eu participei em um dos seus congressos, e eu estava dando uma relembrada em alguns materiais que eu tenho, e eu me deparei com essa mensagem de um congresso que eu estive lá em Belo Horizonte, e eu quero compartilhar com a igreja porque fala de realidades reais e verdadeiras do tempo presente para todos nós. Então não se ofenda se alguma coisa tocar o seu coração, porque eu creio que é de Deus para as nossas vidas. Amém, queridos? Diz assim, um jovem vestido apenas um lençol de linho estava seguindo a Jesus quando tentaram prendê-lo. Ele fugiu nu, deixando o lençol para trás. Pai, obrigado pela tua palavra, ela é maravilhosa, ela é tremenda. Te agradeço porque o Senhor tem falado aos nossos corações, em nome de Jesus. O tema é meu, algumas coisas não são minhas, mas eu creio que Deus tem algo a falar com cada um de nós. O tema é vestimentas inapropriadas para uma ocasião do momento. O que nós encontramos diante desse texto? Querido, Jerusalém estava aqui meio alvoroçada, haviam tido os acontecimentos tremendos ali, grandes. Ela estava vivendo uma noite muito dramática, um momento muito difícil. Por quê? Porque esse texto está inserido em um momento muito difícil que chamamos traição de Jesus. E você imagina aquele povo, aquela cidade, barulho de cavalos, barulho de pessoas, andando à noite, procurando aonde Jesus estava. E de repente eles passam diante de uma casa. E esse garoto, ele vê aquele movimento e dá um estalo nele de curiosidade. E não se sabe por que o texto não nos diz isso, pessoas não nos dizem isso, comentaristas não nos dizem isso. Por que ele sai tão somente envolto em lençol? Talvez pela pressa, pela curiosidade, ele se esqueceu que estava nu e saiu atrás daquela carreata, daquele momento de pessoas procurando Jesus para prendê-los. Judas estava liderando esse povo a caminho de Jesus. E uma das coisas que me chama muita atenção é que esse garoto, ele entra no meio da multidão, ele entra no meio das pessoas, ele entra no meio da situação por conta de curiosidade, de pressa, de querer entender e compreender aqueles momentos. Só que a atitude desse camarada foi uma atitude meio que inconsequente, porque ele não saberia o que viria, depois de uma situação como essa. E automaticamente, quando a gente olha para esse texto, para esses versículos, a gente busca aqui uma mistura de incertezas, uma mistura de discípulos sem compromisso. E a visão que eu quero trazer para você é justamente essa: pessoas sem compromisso que pensam que podem ser discípulos de Deus de qualquer forma, de qualquer jeito. Às vezes colocam roupas inapropriadas em relação ao discipulado, em relação à caminhada de Jesus, mas naturalmente, quando são despidas, se acham desprovidas, e as suas vergonhas são expostas por conta da atitude inconsequente de sair sem roupa. Nitidamente saiu sem roupa. E isso denota para nós o quê? Pessoas sem compromisso. E tem algumas coisas que eu quero deixar para você que é ensino, que é apropriado para nós no tempo presente. E são algumas coisas muito importantes que eu quero que você saia daqui pensando nisso. Imagina você, um garoto envolto em lençol, e quando o texto diz que as pessoas foram prendê-lo também, ele sai vazado e deixa as suas vestimentas nas mãos das pessoas que queriam prendê-lo. E a primeira coisa que a gente aprende nesse texto está relacionada aos seguidores de Jesus, mas seguidores sem compromisso. O que eu quero dizer com isso nesse primeiro momento? Segue a Jesus, mas não tem compromisso. Quando a gente olha para essa figura, para essa vestimenta, para esse lençol, a gente pensa: o que isso tem a nos ensinar? Muito. Porque o discípulo sem compromisso é justamente aquele que adora a Deus de forma casual.
E isso tem muito hoje, pessoas que fazem de momentos de adoração uma forma casual. Ele viu naquele alvoroço uma casualidade. E a questão para nós é começar a pensar que eu não adoro a Deus de forma casual. Querido, existem hoje muitos discípulos de improviso. E esse camarada, ele toma uma vestimenta de improviso para ver o que estava acontecendo e segue a Jesus. Tanto é que ele é tido como seguidor de Jesus. As pessoas queriam prendê-lo porque ele estava seguindo a Jesus no meio daquele alvoroço. E hoje a gente fica pensando, eu fico pensando nessa questão de ser discípulo de improviso. No reino dos céus, na atual circunstância, nós não podemos ser movidos pela curiosidade. Esse camarada foi movido pela curiosidade, ele não tinha compromisso com a aliança. Eu vou te dizer uma coisa: crente comprometido com a aliança com Deus é um crente maduro, é um crente realmente abençoado, e é um crente que está preparado para toda e qualquer ocasião e jamais abandona o seu mestre. Então esse jovem, ele seguia Jesus por curiosidade, não tinha aliança com ele. Agora, quando a gente fala de aliança, o que seria isso? O que esse texto nos revela? Hernandes Dias Lopes diz que nós estamos vivendo uma geração dos que fica. E eu acho muito interessante esse comentário dele. Ele diz assim: este jovem é um símbolo da nossa geração que fica sem compromisso, no namoro, no casamento, nas amizades, no emprego, no endereço. Todo mundo está ficando, as coisas e as pessoas estão se tornando descartáveis. Eu fico pensando, querido, uma geração dos que fica. A nossa geração qual é? Aí eu fiquei pensando, meditando um pouquinho, que hoje as pessoas estão ficando com Jesus e até com a igreja. E quando a gente fala a linguagem dos que fica, é uma linguagem da seguinte forma: me serve até que eu goste, depois eu descarto e jogo fora. Isso não é ter aliança com Jesus. O texto hoje é mais uma chama de atenção para nós, para mostrar até onde está o meu relacionamento com Deus, para mostrar até onde está a minha gratidão, o meu compromisso com Deus. Eu não posso ter uma aproximação casual com Jesus. Irmãos, hoje o que mais tem é justamente isso, uma aproximação casual. Se é um evento diferente, eu vou estar. E eu quero falar desse evento Revestidos do Poder de Deus, que é o nosso segundo congresso. Não perca esse congresso. Não faça desse momento um momento casual. Participe dele, sendo um cristão aliançado com Deus, sendo um cristão realmente fundamentado na rocha que é Cristo Jesus, um cristão maduro, e você vai ver o que você vai receber nesses dias aqui. Esse camarada é um dos avivalistas maravilhosos ali do estado do Paraná. E às vezes a gente marca encontros assim, a própria igreja não participa, ela não busca, e isso se torna o quê? Uma casualidade. Se o tema é bom, se ele me interessa, eu vou. Se ele não me interessa, eu não vou. Aqui no texto, eu não vou falar para você de vestes que você usa no dia a dia, não, vou falar daquilo que você faz, da sua história, da sua vida em relação a Deus, em relação ao seu compromisso com o Senhor Jesus. Queridos, no tempo presente a gente não tem tempo para casualidades. A gente não tem tempo para momentos casuais com Jesus. Deus está à procura de homens e mulheres que querem realmente se comprometer com Ele. Uma igreja comprometida com o Senhor. Esse jovem tinha uma aproximação casual com Jesus, nada de compromisso. Hoje as pessoas não querem compromisso, porque compromisso você tem que cumprir. Se eu assumo um compromisso, eu cumpro. Se eu falar que eu vou fazer, eu tenho que fazer, porque é um compromisso. E esse jovem não tinha compromisso algum, simplesmente entrou no meio da multidão. E eu quero deixar para você que Deus está cansado de pessoas no meio da multidão sendo mais um. Deus quer te ver verdadeiramente levantando mãos santas, adorando este Deus Criador. Você pode dizer amém? É isso que Deus quer de nós. Ele tinha essa síndrome do fica, ele tinha aquele momento do momento que ele cita de controle remoto. Você já viu quando você tem um controle remoto na sua mão? Você assiste tudo e não assiste nada ao mesmo tempo. Eu sou assim às vezes, eu chego em casa, por conta de algumas coisas, para descansar minha cabeça, eu vou passando os canais. Eu vejo tudo, mas não assisto nada.
E na vida cristã, às vezes, se a gente começar a colocar isso como um símbolo, ou fazer teologia do controle remoto que temos em nossas mãos, e hoje tem controle remoto para tudo, você vai ver que às vezes você assiste tudo, mas não assiste nada. E na vida cristã, trazendo para os nossos dias, você vê tudo, você vê Jesus, e tem mais, que se diga de passagem aqui, esse garoto viu o quê? A prisão de Jesus. E esse garoto assistiu um milagre de Jesus. O quê? Quando Pedro decepa a orelha de Malco, e Jesus cata a orelha dele, talvez deu até uma sopradinha para tirar a terra, e coloca de volta. Isso denota para nós o quê? Crente que vê milagre, crente que vê a ação de Deus, mas é um crente que não quer saber de compromisso com Deus. É um crente que simplesmente cumpre tabela, cumpre momentos. Irmãos, eu vou mais longe, isso não está escrito aqui, não foi ele que falou, eu estou falando. Meu Deus está cansado dessas pessoas sem compromisso com Ele. Eu penso que Deus está saturado com essa geração que tem se levantado. Uma geração fria, indiferente, relaxada, sem compromisso. É aquela geração que se você não bater em cima, não está em cima, ela não pega. Irmãos, vamos parar de pegar no tranco. Deus quer que você o adore simplesmente porque você o ama. Deus quer que você o adore e que você o reconheça como teu Salvador, aquele que deu tudo por amor a você. Nunca se esqueça disso. E essa geração hoje é uma geração que não entende aquilo que Deus fez. Deus quer compromisso. Deus pede uma fidelidade a Adão e a Eva, e ela foi descumprida. Deus pede uma fidelidade para a nação de Israel quando sai do Egito, ela foi descumprida. Deus pede um compromisso com Sansão na época dos juízes, esse compromisso foi quebrado. Deus pede compromissos para outros e outros dentro da história bíblica, muitos deles descumpriram. Mas mesmo assim, o amor de Deus que é imutável permaneceu naquela época e permanece até hoje. Deus quer ver o que? Um compromisso da tua parte. É isso que Deus quer. Esse jovem não tinha compromisso nenhum, ele estava vendo tudo, mas não estava retendo nada. Paulo, ele diz assim, que as coisas, os lucros deste mundo tornaram-se o que para ele? Lixo. As coisas do tempo presente se tornaram lixo ao se comparar à sublimidade do conhecimento de Cristo. O nosso Deus é um Deus sublime, o conhecimento dele é imensurável. Ninguém entende a ação de Deus. Uma geração sem compromisso. O que mais as pessoas andam buscando, sabe o que é? Prosperidade, saúde, sucesso, e não intimidade com Deus. Você já viu que quando a gente fala de prosperidade, quando a gente fala assim, Deus vai te enriquecer, Deus vai abrir as janelas dos céus, Deus vai fazer acontecer, se você crer, as pessoas, glória a Deus, aleluia. Agora quando as pessoas falam assim, você precisa de compromisso com Deus, vira o focinho para você. Vira a cara para você. Não, esse negócio não é para mim não é de Deus. Isso não é de Deus para a minha vida. A pessoa íntima com Deus, irmãos, uma pessoa comprometida com Deus, uma pessoa realmente trajada. E eu vou dizer uma coisa aqui nessa noite, o traje do cristão sabe o que é? É armadura, meu querido. Não é lençol não, é armadura. Lençol não tem costura, não tem segurança, não tem nada. Sabe por que ele ficou nu? Porque ele segurou com as mãos e as pessoas puxaram o lençol e não tinha nada por baixo. Naquela época não tinha nem cueca. O cara fugiu. Agora o crente revestido com a armadura de Deus, com a autoridade, é aquele que as pessoas podem puxar as roupas, mas por baixo vão encontrar uma armadura celestial, porque tem intimidade com Deus. É uma geração comprometida com o Senhor. Então o que as pessoas mais querem hoje é justamente isso, falar de saúde. Irmãos, quem quer saúde aqui, diga eu quero. A saúde ela vem, sabe quando? Quando você está ali adorando a Deus. Hoje tem crente que dá um espirro já, estou doente. Está doente? Vai visitar o hospital que você vai ver o que é doença. Vai procurar aí na ala de câncer infantil, você vai ver o que é doença. Então a maioria das pessoas hoje em mensagens falam de dinheiro. É legal falar de dinheiro sim, é legal falar assim, Deus vai te abençoar, Deus vai abrir do seu bom tesouro. Irmãos, eu creio piamente que Deus pode abrir do seu bom tesouro e abençoar este lugar de forma sobrenatural. Quem crê diga amém.
mas eu não posso só me focar nisso. Eu tenho que falar para você que Deus tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. Esse jovem não tinha compromisso nenhum com Jesus. E eu tenho experiências de que quando as expectativas de pessoas não são supridas, as necessidades não são supridas, elas abandonam a Deus. Hoje se fala muito das pessoas sem igreja. Por quê? Porque se frustraram com promessas que não se cumpriram. Eu vou dizer uma coisa: promessa de homem não se cumpre não, mas promessa de Deus se cumpre. Promessa de homens que Deus não mandou fazer, ela não vai se cumprir não, mas aquela que é de Deus para a tua história, ela vai se cumprir. Você crê nisso? Então diga glória a Deus bem forte. Porque existem muitas promessas relacionadas àquilo que a gente fala de igreja, de prosperidade, que vem da boca do homem para manter o grupo cheio. Irmãos, eu creio que Deus é dono de tudo nessa história. Deus é dono de todas as coisas. E Deus vai abençoar você. Se você crê, diga amém. A palavra de Deus diz lá, né? O lençol que ela cita não tinha amarração, não tinha costura, nem um cinto sequer. E Hernandes Dias Lopes, ele diz assim: por isso ele se viu em maus lençóis. Agora eu fiquei pensando, o que é compromisso? Compromisso não é você sair andando com um lençol na rua, segurando na mão. O que é compromisso em se comparado a essa vestimenta inadequada? Cada um de nós aqui, eu acredito, está usando um cinto, o homem. A mulher também põe um cintinho, mas só para enfeitar. Mas eu sei que a tua vestimenta tem costura, tem botão, tem zíper, está no padrão certinho para você. Isso te traz o que? Segurança. E olhando para o texto, compromisso é amarração, é costura, é segurança. E quando a gente fala isso, a gente olha para a nação hoje, para a geração. Nós vivemos hoje a geração da comodidade, daqueles que não querem se esforçar. Irmãos, nós não queremos nos esforçar para nada. Às vezes a gente não quer se esforçar nem para vir na semana de oração. Me perdoe, tá? Essa semana de oração está complicada. As pessoas vêm aqui no curso Aliança, né? As pessoas que vêm formar, ontem teve a formação do curso Aliança, vê os testemunhos de restauração, elas se esforçaram para estar aqui. A paga de um esforço, ela é maravilhosa. Quem crê nisso, diga amém. Nós temos que nos esforçar, mas hoje nós temos uma geração do menor esforço. Se exigir alguma coisa, não vai dar. Se precisar de alguma coisa, não conta comigo porque não vai dar certo. Você sabe o que nós temos vivenciado hoje? A geração dos consumidores de Jesus. A geração dos consumidores. Fala uma coisa para você, a gente fala do costelaço, a gente brincou aí, né? Eu falei para o pastor Eli: rapaz, não vai chover. Não vai chover. Não, pastor, vai chover. Eu falei: não vai. Aí tem um irmão que manda um vídeo para mim 10 horas. Pastor, está chovendo aí? Está chovendo aí? Aqui não está chovendo não, né? Aí as pessoas querem consumir. Não estou dizendo que ele quer consumir não. Por quê? Porque consumiu o que? Aquilo que foi prometido. As pessoas estão ansiosas para comer costela. Os caras estão: ô Eli, você tem que fazer costela quarta-feira. Rapaz, você não adianta mandar mensagem para mim querendo desmarcar, porque não tem mais desmarque. Nem que faça o forno aqui dentro. Não tem mais desmarcar a costela. A gente na vida cristã estamos muito cômodos, irmãos, estamos muito cômodos. A gente acha que seguir Jesus, eu posso me enrolar num lençol e seguir Jesus. Se eu estou segurando aqui, eu não posso nem levantar a minha mão. E Hernandes Dias Lopes, ele é muito feliz quando ele fala que compromisso é amarração, é costura, é segurança. E isso nós precisamos ter, irmãos. Vamos começar a olhar para nós. Tem que haver segurança. Você pode dizer amém? Eu estive visitando o Leandro Zotes. O Leandro Zotes tem 37 anos. E ele sofreu um infarto, não é isso, Paulo? Ele sofreu um infarto, ele fez uma angioplastia. Eu estive visitando na UTI, eu acredito que ele já saiu. Não, está lá ainda, semana que vem ainda. Então, ele está lá se recuperando. A gente nunca sabe quando as coisas vão bater a nossa porta. Ele estava estudando. Mas quando a gente olha na relação, comportamento, compromisso com Deus,
Pode vir o que vier e bater a nossa porta, irmãos, porque vai encontrar ali o quê? Homens e mulheres comprometidos, alicerçados com Cristo Jesus, pessoas preparadas, amém? Então nós precisamos olhar para isso e parar de ser cômodos. É muita comodidade, eu estou cansado, não vou hoje. Hoje existem pastores assim, não, eu estou cansado, eu também estou cansado, não é? Hoje eu estive lá em Pirajuí para um velório. Lembrem-se de orar pelo Wilson, sua família. Semana passada, ou 15 dias atrás, a esposa dele perdeu o pai. Hoje, o Wilson perdeu a mãe. A gente tem que ir. Eu vou dizer uma coisa, querido, no tempo que nós estamos vivendo para Deus não tem que ter preguiça, tem que ter disposição. Você pode dizer amém? Tem que haver disposição. Então, o primeiro ensino que a gente pega aqui é quando a gente está envolto em lençol, essa vestimenta que é citada no Evangelho, ele se torna um símbolo de pessoas que querem seguir a Jesus, mas sem compromisso. Não dá. No tempo presente não tem como não ter compromisso com o Senhor. Vamos nos comprometer com o Mestre. Não estou falando para você se comprometer com homens, com placa de igreja. Se comprometa com Cristo Jesus e você vai ver o que Ele vai fazer na sua vida. Ele vai te abençoar. É óbvio que a gente tem todo um padrão, é óbvio que a gente fica feliz. Eu fico feliz quando as pessoas vêm e dizem assim: eu quero voltar a ser membro da igreja, eu quero retornar para casa. Eu fico muito contente, fico muito feliz. Então Deus, Ele é maravilhoso e Ele quer o quê? Essa geração. E a geração comprometida com Deus se torna uma geração chata, xarope. Porque aonde tem uma geração comprometida com Deus, o liberalismo sai, o mundo não entra. Você pode dizer amém? Não entra. É muito interessante que eu estive com o Varlino lá em Pirajuí, o velório não tinha chegado ainda, nós fomos na igreja. Olha como são as coisas, né? Aí o pastor estava dando aula, e uma senhora falou assim: então rapaz, a gente está falando de igreja, mas a igreja lá em Botucatu, a presidente de Botucatu, ela é muito tradicional. E o pastor lá, o pastor Cleuber, irmão do Cleuber, e eu sentado lá atrás. E ela estava falando de algo avivado, de um culto avivado, e ela falou assim: e eles são muito diferentes. E o pastor Tiago falou assim: ele está aí atrás de você. Olha para você ver. Coisa do destino. Eu dei risada com o presbítero Varlino. Se ela estivesse falando mal do pastor Cleito e do pastor Cleuber, coitada dela. Geração de compromisso. Vamos ser uma geração assim, jovens comprometidos com Deus, jovens que digam não às drogas, aos vícios. Você pode dizer amém? Né? Uma igreja assim, irmãos. Irmãos, eu sei que não é fácil. Não é fácil, mas a gente precisa aprender a não ser adoradores que saiam com lençóis por aí. O segundo ensino que ele coloca para nós, que aqueles que se cobrem com vestimentas inadequadas, são um símbolo daqueles que vivem a superficialidade da vida cristã. Ele coloca assim: o lençol era a única cobertura que aquele jovem possuía. Era portanto um arranjo, uma proteção superficial. Não havia mais nada além daquilo que era aparente. Quando arrancaram-lhe o lençol, não havia mais nada para ele proteger a vergonha. Segurança aparente, conforto aparente, discipulado aparente, cristianismo aparente, tudo isso o Hernandes Dias Lopes coloca. E eu fico pensando, pessoas que vivem assim, pessoas que agem assim, são pessoas estéreis, são pessoas que não produzem nada, são pessoas voláteis, são pessoas banal, permissivas. E isso a gente começa a entrar nessa história do lençol, nessa simbologia do lençol. Uma igreja superficial vai ser uma igreja permissiva, e eu não quero ser uma igreja superficial e permissiva. Eu quero ser uma igreja segundo o coração de Deus, a noiva que Cristo quer. É isso que Deus está à procura. E você pode olhar para a história desse momento que eu falei de Jerusalém, no alvoroço todo. Ali haviam muitas situações superficiais, onde Pedro traiu Jesus, superficialidade, medo, vergonha. Jovem que estava caminhando com Jesus,
envolto em lençol, quando foram prender ele, rapa fora. Superficialidade. Irmãos, nós temos tantas coisas no ensino dessa simbologia, que demonstra para nós que nós temos que melhorar em muitos quesitos na vida cristã. Eu estou dizendo nós, desde o conselho, pastores, presbíteros, diáconos, diaconistas, nós estamos fechando o ano. Qual é o nosso relatório para Deus? Quantas coisas nós precisamos, quantos resgates, quantas coisas a gente tem que ir atrás. Temos que resgatar filhos, família, temos que resgatar pessoas. Hoje a gente não tem pessoas que querem ter amor pelos outros, é amor próprio, preocupação própria. Essa é a geração da superficialidade. Uma geração superficial na vida cristã é aquela geração que não vai se preocupar com nada. É uma geração que diz: no fim tudo vai dar certo. Vai mesmo, irmão, no fim uns vão para o céu e outros vão para o caldeirão do cão. Vai estar tudo certinho no fim. Essa é a grande realidade. Então tem que haver o quê? A mudança. Porque nesse estado de vida superficial, as pessoas confundem muitos sentimentos, muitas coisas. Tudo é permitido, tudo pode. Mas nunca se esqueça que a palavra de Deus diz: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. E é isso que nós precisamos maturar dentro de nós. Nós vivemos uma era da síndrome de Simão o mágico. Simão o mágico, ele mostrava ali poder na pura mágica, coisas relacionadas à mágica. Os samaritanos viam Simão o mágico e eles diziam assim: este homem é o poder de Deus. Mas na verdade não era poder de Deus nada. Então é essa era que nós estamos vivendo, pessoas iludidas. Simão o mágico misturava evangelho com magia. Então nós não precisamos disso, nós precisamos realmente abraçar a fé, nós precisamos realmente abraçar o evangelho, nós precisamos crer realmente que eu vou me tornar um discípulo do Senhor. Seguidor tem monte, discípulo tem pouco, porque o discípulo é comprometido, o seguidor não quer compromisso. E eu quero desafiar você a sair dessa igreja nessa noite dizendo: eu vou firmar um compromisso com meu Deus. E você pode ter a certeza, em fazendo isso, Deus vai te honrar. Você crê ou não? Vamos fazer isso. Vamos deixar as vestes, os lençóis que a gente usa e realmente nos preparar para o grande embate, para a grande batalha. Ninguém vai para uma guerra, para uma batalha vestida tão somente com um lençol. Vai se preparado. Esse jovem caminhava com Cristo, mas ele era exemplo de pura superficialidade na vida cristã. E isso Deus não quer mais. Deus está ao ponto de vomitar pessoas por conta da superficialidade. A gente fala de morbidão, crentes mornos, crentes que não decidem se vão ou se ficam, crente que fica com Jesus, crente que está ficando com o evangelho, ele também vai ficar para trás. Quando soar a última trombeta. Então nós temos que começar a sair dessa superficialidade. Está na hora de buscarmos conhecimento na palavra, está na hora de nós maturarmos na palavra, está na hora de conhecer a verdade, está na hora de conhecermos as realidades do que a palavra pode produzir em nós. E ela pode produzir muitos frutos. Você crê nisso ou não? Ela pode produzir muitas coisas. Então está na hora da gente sair dessa superficialidade. Está na hora de sairmos dessa questão simplesmente de manter um relacionamento longe de Deus. Pedro o seguia de longe, mas houve momentos que ele estava tão próximo que abraçava Jesus, mas houve momentos que ele o seguia de longe. E quando a gente segue Jesus de longe, a gente incorre em erros. Você andava com Jesus? Não andava com Jesus. Nem conhece esse cara. Você cheira o Galileu? Não cheiro o Galileu, eu tenho o meu cheiro. Qual que é o teu cheiro? O meu cheiro é chirras, meu cheiro é quasar, meu cheiro é chuanchu, né? Meu cheiro é... Quais outros perfumes que existem aí? Avanço?
Isso não é perfume, né? Meu cheiro é aquele cheiro bom, gostoso, né? Você cheira crente. Eu falei, não conheço Jesus não. Você andava com ele, eu vi você com ele. Eu falei, não conheço esse camarada não. Aí o galo canta. Aí a superficialidade acaba ali. E aquilo que foi produzido volta como uma luz dizendo assim, traiu o cara. Vou dizer uma coisa, crente superficial é aquele crente que esquece de tudo que foi dito em uma aula de escola dominical. Porque o crente superficial ouve, mas não matura. Pode perceber isso. Então está na hora de nós aprofundarmos mais, porque aquilo que a gente aprende, a gente guarda. Você pode dizer amém? Muitos crentes superficiais não guardam a palavra de Deus, simplesmente leem e não guardam. Não tem interesse. Então vamos deixar de ser superficiais. Eu não posso me enredar por aquilo que está acontecendo na pós-modernidade. Eu não posso ceder, porque aquele que está firmado na palavra é aquele que vai saber dizer sim, é aquele que vai saber dizer não. O que passar disso tem procedência demoníaca. Deixa de ser superficial, vamos deixar de ser superficiais. Talvez você fale assim, pastor, você lê a Bíblia, você pesquisa, você vai atrás, porque você é pastor. Não, se eu não for atrás, se eu não ler, eu morro. Então nós precisamos começar a dizer, Deus, o que é isso? O que está acontecendo com a nossa geração? O que está acontecendo com os nossos jovens que não querem mais ter experiências reais contigo? A gente canta essa música tão linda, neste lugar, tu és real, vou me entregar. A gente não consegue entregar. Por quê? Porque a superficialidade não deixa, porque quando a gente se entrega, Deus muda a nossa história. E você vai passar a olhar o pecado como pecado, você vai passar a olhar as coisas com os olhares de Jesus, não com os teus olhares. Está na hora de levantarmos a geração realmente de Daniel, homem comprometido com Deus, uma geração de Samuel, menino comprometido com Deus, uma geração de Déboras, de Baraques, uma geração que volte a ser aquilo que Deus sonha, aquilo que Deus deseja. O que Deus está desejando é uma igreja realmente que o ame de fato e de verdade, e que isso venha ser visto nos teus atos e nas tuas atitudes. Você quer saber se o crente fala aquilo que ele vive mesmo? Conversa com ele. As palavras vão mostrar para você e revelar aquilo que ele tem por dentro. Eu amo a Jesus, eu creio nesse Jesus, mas e aí, o que mais tem? Jesus tem muito mais para nós, mas eu não posso seguir Jesus tão somente envolto naquilo que não traz segurança. Aquilo que eu estou fazendo no reino de Deus me traz segurança, sabe por quê? Porque eu sei nas mãos de quem eu tenho entregado a minha história. Então vamos deixar de ser superficiais. Vai haver restauração, vai haver perdão, vai haver conversões, e você pode ter a certeza que aquilo que a igreja gerou no coração de muitos que ficaram feridos, vai mudar e as pessoas vão voltar a se apaixonar pelo Evangelho por causa da sua atitude. Terceiro, aqueles que se cobrem com vestimentas inadequadas são um símbolo daqueles que preferem o que dá certo em lugar do que é certo. Eu fiquei pensando, o que esse cara quer dizer com isso? Eu vou ler para você. O moço do lençol fez exatamente isso. Não era certo sair de lençol, mas naquele momento deu certo. Era noite. E Hernandes Dias Lopes diz assim: e como diz o ditado, à noite todos os gatos são pardos. Naquela época os homens usavam roupas compridas, o lençol enrolado no corpo. À noite parecia-se com a vestimenta de qualquer homem naquele momento. A escuridão favorecia esse tipo de arranjo, jeitinho. O moço raciocinou: como ninguém sabe nem está vendo, então eu vou fazer. Nem sempre o que dá certo é certo. Sua ética é ética do momento, da conveniência. O que a gente aprende aqui? A gente olha para esse texto e a gente quer viver o momento. Não, isso aqui dá para o momento. Aí eu começo a pensar e a raciocinar: o que nós temos feito que dá para o momento? Por hoje é isso. Isso dá por hoje. Por isso que eu volto a frisar o texto de Paulo lá em 1 Coríntios 10, 23. Nem tudo
que é lícito é conveniente. Tudo é lícito, mas não é me conveniente, não é conveniente, como diz a palavra de Deus. Tudo que a gente pega que desagrada a Deus, às vezes lá fora é lícito, mas para Deus não é. Ah, pastor, as coisas lá fora é lícito, então o que tem a gente fazer isso? E sem contar que hoje nós vivemos tudo aquilo que é bombástico para distrair o cristão. Quantas distrações, quantas coisas ruins têm acontecido, eu poderia enumerar várias delas. Quantas imagens, quanta pornografia, quantas coisas relacionadas ao sexo, quantas coisas relacionadas a bancas de revistas que hoje na verdade nem vende mais, porque hoje o acesso à internet é muito fácil. Quantas coisas desgraçadas têm entrado nos lares, destruído famílias. E você sabe o que ele fala? Ele fala assim: estamos adaptando demais algumas coisas que dão certo no mundo. E eu fiquei pensando, realmente isso é verdade. A gente quer adaptar aquilo que é do mundo para a vida da igreja, sendo que isso deveria ser ao contrário. O mundo entra dentro da igreja, eu não posso me adaptar, eu não posso passar por uma metamorfose mundana e depois achar que Deus tem que me receber assim. Eu tenho que passar por uma transformação por meio da ação do Espírito Santo de Deus e passar a ser imagem e semelhança desse Criador, mas buscando um foco que é santificação. Então vamos começar a olhar para nós, para a nossa vida. Aí você pega na questão de adaptação. Abraão usou o seu método para buscar um filho, do seu jeito. Até hoje o mundo sofre as suas consequências. Não tem como, nem sempre o que dá certo é certo. A turma do lençol não se baseia nos princípios éticos da palavra de Deus, mas naquilo que diz a sua intuição espiritual. Cada um cria a sua própria moral, o que orienta a sua vida, o que é certo, o que dá certo, na família, nos negócios, no trabalho. Então nós não podemos fazer isso. A igreja não pode fazer isso. E há um equívoco muito grande hoje que as igrejas estão vivenciando, igrejas essas que a gente usa aqui o lençol como simbologia, que a sua fé está embasada em resultados. Deu certo com tal pessoa, vai dar certo comigo. Isso não é fé, isso é copiologia, e quem copia é diabo. Satanás não gera, não cria nada, copia. Agora o nosso Deus, Ele cria, Ele gera, e aquilo que Ele cria e gera permanece até o fim. Muitas pessoas estão criando, gerando fé baseada em resultados. Pessoas que pensam, deu certo com tal pessoa, então vamos fazer igual. Isso não existe. Isso não tem como dentro do reino de Deus. Precisamos olhar para Deus e entender que quem faz é Deus. É Deus que dá a vida, é Deus que tira a vida. É Deus que faz. Você pode dizer amém? Então olha para essa situação, olha para esse ensino. Roupas inadequadas são um símbolo de pessoas que preferem o que dá certo em lugar do que é certo. Isso aqui eu vou usar para esse momento. Não existe. O certo é o certo. E existem muitas fissuras, muitas brechas, muitas questões relacionadas à vida do cristão, que não tem dado certo por conta de pensar que Deus está no negócio. Não é verdade. Vou seguir a Jesus, Ele está ali, vou dar uma espiada, vou ver o que acontece. Olha, o tempo que nós estamos vivendo hoje não dá tempo para você ver o que acontece não. Ou você cai realmente aos pés de Jesus, ou você se lança aos pés dele, ou você larga a mão. Vai viver a sua vida. Mas saiba de uma coisa:
O resultado disso você vai ver lá na frente. Mas aqueles que decidem, não, eu vou pagar o preço de servir a Jesus, vou me lançar aos pés dele, vou chorar aos pés dele, vou buscar a presença dele, você pode ter a certeza que o teu Deus está olhando para você e dizer assim: filho e filha, amados meus. É isso que Deus quer para nós. Outro ensino que a gente encontra aqui, que ele fala que aqueles que se cobrem com uma vestimenta que não é adequada, são um símbolo daqueles que querem ser diferentes, mas não fazem a diferença. Você é diferente, mas não faz a diferença. O que é ser diferente para você? Será que a gente consegue responder isso? Aquele jovem foi identificado como um seguidor de Jesus. Talvez ele pensou assim: vou usar um lençol igual os caras estão usando aí. Naquela época os homens usavam saiote, né? Saião. Túnicas. Vou ser igual esses camaradas aí. Ele foi identificado. Ele não estava no grupo que prendia Jesus. Ele foi identificado. É seguidor de Jesus também. Então a gente tem que olhar para isso e pensar que eu preciso fazer a diferença. Hernandes Dias Lopes, ele cita um exemplo aqui muito interessante que acontece muito. O jogador de futebol evangélico, que ao fazer um gol, levanta a camisa e mostra uma frase na camiseta: Deus é fiel. Depois, quando ele é entrevistado, a boca dele mostra quem ele é. O cara fala nome feio, xinga a avó, o avô, xinga o juiz. Hoje eu penso assim, que se o Marcos voltasse a jogar profissionalmente, ele vai falar para o juiz assim: Deus abençoe, juiz. Mas antigamente falou assim: você está vendo a raquete da minha mão? Né? Irmãos, a gente tem que prestar muita atenção nisso. Ele quis ser diferente, mas ele não fez a diferença. E para exemplificar isso, eu uso o exemplo de Jonas. A turma do lençol é como o profeta Jonas, eles são contraditórios. Se você pega a história de Jonas, ele foi contraditório em tudo, até no último momento. Brigou com Deus, ficou chateado. Deus manda ele ir para Nínive, ele vai para Jope. Deus manda tempestade, resgata o camarada lá do fundo do mar, leva-o para Nínive, ele vai lá e prega. A cidade inteira, mais ou menos 400 mil pessoas se arrependem. Aí o cara fica chateado, fica bravo, porque ele esperou que Deus fosse fulminar a cidade. O cara não conseguiu ver que ele fez toda a diferença, mas a atitude dele mostrou que não deu nada certo, que não mudou nada. E é assim no tempo presente. Talvez ele fez a diferença em alguns momentos, mas aquilo tinha que perpetuar, aquilo tinha que ter continuidade na vida dele. Mas ele fica bravo com Deus. Deus faz crescer uma arvorezinha para fazer sombra na careca dele, e aquela arvorezinha morre, ele fica bravo que a árvore morre. Ele fala com Deus, e Deus fala para ele assim: rapaz, você está bravo porque a árvore morreu? Foi eu que criei, foi eu que gerei, então eu matei a árvore. Porventura não haveria eu de ter misericórdia de uma cidade inteira? Talvez ali ele tenha entendido o projeto de Deus para a sua história. E o projeto de Deus para cada um de nós não é ser diferente, é você fazer a diferença. Cada um de nós temos que fazer a diferença. Fala assim: eu preciso fazer a diferença. Fala para o seu vizinho aí: você precisa fazer a diferença. Você pode aplaudir o Senhor por isso, para você acordar ou não? Então nós precisamos fazer a diferença. Nós não podemos ser como o profeta Jonas, ser contraditórios. Eles dizem que temem a Deus do céu, mas às vezes andam na contramão da vontade de Deus. Muitas pessoas estão andando na contramão da vontade de Deus. Você sabe definir para mim qual é a vontade de Deus ou não? Quem sabe pode falar aí. Porque vocês estão cansados de ouvir isso, né? A vontade do Senhor qual é? Vamos repetir primeiro: boa. Fala para o seu vizinho: a vontade do Senhor para a tua vida é boa. Ele deu um sorriso para você, não? Ela é boa para você. A vontade de Deus para mim é boa.
Fala para ele assim, e mais. Fala para a Sônia Edson, não é olhando para mim não, é perfeita. Calma. Fala de novo, é agradável. Quem quer isso para a sua vida? Diga amém. Ela é boa, mas eu não posso viver uma vida contraditória a isso. Muitas pessoas aprendem a dar glória a Deus nas igrejas, a falar, não, a vontade de Deus é boa, glória a Deus, aleluia. Mas quando sai por aquela porta, tudo história contraditória. Fala, pô, cara, você estava ali dizendo glória a Deus, aleluia, agora você quer pegar o irmão pelo pescoço? Por isso que eu citei o exemplo, irmãos, tome cuidado, que você nunca sabe quem está sentado atrás de você. Eu falei lá de Pirajuí para usar de exemplo agora. Aquela mulher falou da igreja lá de Botucatu, falou do meu irmão e falou dessa pessoa. E ela não tinha visto que eu estava dentro da igreja. Quando ela viu, coitadinha da senhora, ela ficou roxa. Ele está aí! Eu estou aqui. E o pastor me chama para orar depois ainda. Imagina o que eu fiz. Nada, só orei. Então nós não podemos ser contraditórios. Irmãos, eu vou dizer uma coisa. Glória a Deus, aleluia. Você pode dar glória a Deus, aleluia aqui, mas que isso perpetue lá fora. A geração do lençol dá glória a Deus dentro da igreja, aleluia, mas lá fora o glória a Deus, aleluia, deixa de existir. E o cara passa a viver uma vida assim, olho por olho, dente por dente, bateu, levou. Não é que é isso? Ou é, ou não é. E a gente deseja essa vontade do Senhor boa, perfeita e agradável. Irmãos, aquilo que Deus tem para nós é bom, é perfeito e é agradável. Você crê, Guilherme? Eu creio. O Guilherme lá da galeria. Eu creio. Mas eu não posso ser contraditório. Jonas foi muito contraditório. Não seja contraditório. As pessoas vão olhar para você e falar, rapaz, por que você se esconde? Você é crente. Não, não sou crente. Não, é crente sim. Teu cheiro mudou, tua prosa mudou, tua conversa mudou. Agora você está falando de oração, o sangue de Jesus tem poder. As discípulos, seguidores da Cida, tudo fala assim, o sangue de Jesus tem poder, né? Glória a Jesus. Então, querido, não seja essa pessoa em nome de Jesus. Faça a diferença em nome de Jesus, amém? Você crê nisso ou não? Vamos fazer a diferença como igreja, né? Vamos fazer isso. Quinto, vou terminar já. Aqueles que se cobrem com vestimentas inadequadas tornam-se símbolo daqueles que estão desprovidos do poder quando precisam se defender. O cara estava desprovido de poder. Poucos tiveram a chance que aquele jovem teve. Ele viu Jesus, ele viu a glória do Filho unigênito do Pai. Aquele momento na história foi um momento decisivo na vida de Jesus. Foi o que? Foi sua entrega, sua renúncia, a sua dedicação, o seu choro, a sua glória. Aquele jovem perdeu a oportunidade de dizer assim, eu quero esse Cristo. Eu quero esse Senhor, eu quero esse camarada que tirou a orelha do cara, pegou a orelha do camarada no chão e colocou de volta no lugar. Eu quero servir a este Deus. Mas esse camarada não estava correndo atrás de Cristo, estava correndo atrás de um espetáculo. E todo aquele que corre atrás de um espetáculo não vai ver milagres, vai ver aquilo que é superficial. Vai ver aquilo que acaba ali. Eu vou dizer uma coisa, a quem vive uma vida de intimidade regada e cuidada por Deus, não vai ser tão somente superficial na igreja, o glória a Deus, o aleluia. O sentir o poder de Deus não vai ficar só nesse momento, vai para a tua casa, para a tua família, para o teu emprego, para dentro do teu carro, para dentro da sua empresa, vai aonde você estiver. Sabe por quê? Porque a glória de Deus está provendo você. Esse jovem perdeu uma oportunidade muito grande. Ele estava correndo atrás de um espetáculo religioso. E quem corre atrás de espetáculos religiosos não sentem a glória de Deus, o poder de Deus. Tornam-se desprovidos dela e quando é preso, foge. Já viu? Sai dele. Saio não. Sai dele. Não, não saio não. Por que você não tem poder para tirar daqui? Eu acho engraçado Satanás falar isso, né? Ele vai, você não tem para falar, peraí, eu não tenho mesmo não. Mas o Deus que eu sirvo tem.
O Deus que eu adoro tem. Você crê nisso, não? A gente ouviu muito isso, né? Sai não. Sai não. Ah, não sai não, é. Poder de Deus. Irmãos, eu tenho que contar essa experiência, porque ela é muito engraçada. Talvez alguns já conhecem. Certa feita, no meu dia de folga, segunda-feira, se você precisar de mim, pode me ligar que eu atendo. Depois do meio-dia. Me ligaram em casa e falaram assim: ó, tem uma pessoa lá que está com um problema espiritual. Acho que você foi junto comigo nesse dia. Acho não, você foi. Faz tempo isso. E a mulher estava lá berrando a parte da manhã inteira. Já tinha uma pessoa lá com ela orando. E eu cheguei lá, aqueles gritos mais horríveis que dói até a alma da gente. Quando a pessoa começa a gritar assim, dói a alma da gente. E pessoas vestidas com lençóis não têm mesmo a capacidade de fazer nada, mas pessoas revestidas da glória de Deus têm. E eu cheguei lá e falei assim: ó, demônio. O Paulo ficou lá na sala. Ele vai se lembrar, ele ficou lá na sala com uma pessoa. E eu cheguei no ouvido daquela pessoa assim: ó, cala a boca, em nome de Jesus. Hoje é meu dia de folga, você está atrapalhando meu dia de folga. No nome de Jesus, sai dela, porque eu quero voltar para minha casa. Falei desse jeito, irmãos, verdade. Não estou menosprezando o diabo não, porque eu não menosprezo ele. E não menospreze as astúcias de Satanás. Mas falei com autoridade, no nome de Jesus, pode sair dela. E ali saiu, foi embora. Aí nós conversamos um pouco e eu voltei para minha casa. Agora, o ser humano desprovido do poder de Deus, ele foge. Oh, está manifestando o demônio ali. Estou fora. Se um demônio manifestasse onde você está sentado agora, o que você faria? Chama o pastor Cleuber. Chama a Cida. Chama o pessoal da intercessão. Chama nada, é você. Você vai chegar e falar assim: em nome de Jesus, cão, vai embora. Esse moleque ficou desprovido do poder de Deus porque estava passando por um espetáculo religioso. Irmãos, o que Deus mais quer é que o fogo ardente da glória dele esteja sobre você, e que este fogo seja espalhado por onde você passa. Você pode dizer amém? Então a turma do lençol está o quê? Apagada, porque só quer ver a glória de Deus, só quer ver espetáculo, mas não reflete a glória de Deus na vida, na conduta. A busca do entretenimento, do espetáculo entrou no campo religioso. As pessoas hoje transformam culto em show, adoração em espetáculo. Elas querem brilho, não o preço do discipulado. Isso é verdade. Isso é verdade. Nós precisamos mudar isso. Você quer ou não? Nós vamos mudar isso em nome de Jesus. E o último: quais são as vestimentas espirituais apropriadas para um seguidor de Cristo? Isso eu tenho que dizer para você para encerrar, para concluir. Vou pôr até meu óculos. Primeira delas, vestes de louvor. Fala, vestes de louvor. Isso é muito importante para nós. Cristo precisa ser glorificado em nossas vidas. Vestes de salvação, Isaías 61:3. Vestes de louvor, Isaías 61:3. Vestes de salvação, Isaías 61:10. Você não pode apenas aparentar um seguidor de Cristo, ver a caravana passar, e não significa que você está passando com ela. Então eu preciso me envolver de vestes de salvação. Eu não posso aparentar, ele segue a Jesus. As pessoas queriam prender o Jó porque era seguidor. Quem é salvo aqui, diga amém. Amém. Nossa, vou fazer diferente. Quem é salvo do lado esquerdo aqui, diga amém. Amém. Quem é salvo do lado esquerdo, diga amém. Amém. Só o pessoal da frente, lá atrás não? Ah lá, viu? É isso aí, irmã. Isso que eu quis provocar. Quem é salvo aqui, diga amém. Vestes de salvação. Não é lençol não, irmão, é veste de salvação. Em nome de Jesus. Vestiduras brancas, Apocalipse 7:19. Fala amém. Eu preciso disso. Isso são vestes para adorar a Deus. O que Cristo quer fazer é tirar os nossos farrapos imundos e nos vestir novamente com vestes dignas de um adorador. É isso que Ele quer.
Essa palavra mexeu muito porque ela fala de situações, de atitudes. E ele estava falando isso para pastores quando eu ouvi. Eu falei assim, o cara está certo. Às vezes nós estamos muito desprovidos do que é necessário. Estamos às vezes praticando aquilo tão somente, aquilo não está fazendo a diferença nenhuma. Então tem que haver mudança em nós. Tem que haver diferença em nós. Quero ler isso para você, Apocalipse 16, 15, e vou concluir. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu, e não se veja a sua vergonha. Você pode dizer amém? 1 João 2,28 diz assim: filhinhos, agora pois permanecei nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e dele não nos afastemos envergonhados na sua vinda. Então essa palavra mostra isso para nós. Eu quero voltar a repetir os tópicos para você guardar no seu coração. O primeiro tópico fala da situação de sermos homens e mulheres seguidores de Jesus com compromisso. A segunda é sair de uma superficialidade da vida cristã. A terceira, eu não posso preferir aquilo que dá certo em lugar do que é certo. Tudo tem que ser certo, segundo a palavra de Deus. O quarto, aqueles que se cobrem com vestes inadequadas, são símbolo daqueles que querem ser diferentes, mas não fazem a diferença. 5, nós precisamos entender que eu não posso estar desprovidos do poder de Deus quando precisamos nos defender. E último, nós temos que ser pessoas que vestem vestimentas apropriadas para o embate, para o combate. Então são 7 situações que você precisa. Se você quiser essa mensagem na íntegra, me fala que eu te mando via e-mail. Eu te mando via e-mail, com o maior prazer.